Boa noite, sublimes. Muita alegria de estar aqui com vocês nessa noite de hoje. E essa noite é muito especial porque nós vamos falar sobre as compras, né? Então, de que forma que vocês têm comprado, como ser mais assertivas em cada escolha, em cada planejamento, em cada detalhe. Então, é muito importante nessa aula e muito exclusiva, porque ela é apenas para as alunas sublimes, né? Alunas e alunos. E me contem aqui, gente, também nos comentários. Primeiro, boa noite para quem está chegando agora. Nos comentários se vocês estão comprando materiais, se vocês têm sido assertivos, se vocês têm seguido os passos que estão dentro do Sublime Arranjo, ou ainda falta algum detalhe, então escreva aqui nos comentários. Ah, Cris, tento me organizar, mas não consigo. Eu tento montar minha lista, mas ainda não consegui. Então me escreva aqui que a gente vai vou destrinchar aqui essa aula para justamente explicar da melhor forma possível como vocês podem fazer isso com mais tranquilidade, com leveza, porque montar os arranjos florais precisa ser leve, tem que ser agradável, tem que ser prazeroso e também tem que ser muito assertivo, né? Para vocês investirem bem os recursos financeiros de vocês, para vocês aproveitarem ao máximo todo o investimento que vocês fazem. E o mais importante é para vocês terem retorno, né? Então, toda vez que você compra um material, investe bem e você tem aquele retorno. Então, são esses passos, né, que são bem importantes. Gente, quem quiser também contribuir, quem está chegando agora aqui, boa noite. Eu quero saber de vocês, né? Foi a nossa pergunta inicial. Se vocês conseguiram se planejar seguindo todas as orientações que estão dentro do Sublime Arranjo, ou vocês não assistiram às aulas, está faltando algum detalhe para você se organizar, está faltando coragem, o que está faltando aí para vocês realmente conseguirem, né, gente, fazer o planejamento de vocês e serem mais assertivos na questão das compras, tá? Então, escreva aqui nos comentários que é bem importante para que eu saiba. E lembrando, gente, que eu sempre gosto de comentar, carvão fora da fogueira, ele vai apagando, né? Então, por que é bom vocês estarem aqui nesta noite de hoje para continuar deixando essa chama acesa, né? Porque imagina se está difícil, muitas vezes com o Sublime, imagina você ficar sem, né? Então, estar sem um apoio, sem muita informação, né? E sem ter essas atualizações que estão acontecendo de forma muito rápida, né? O cenário tem mudado, o comportamento dos clientes e do consumidor tem mudado, muda toda hora. Então, por isso que é bem importante também que a gente esteja atualizado, né? O que está acontecendo, porque as coisas vão se moldando sim. Então, muitas aquele arranjo que a gente montava antigamente, agora ele vai tendo uma nova roupagem, ele vai tendo uma nova cara. Então, é importante a gente ficar atento a todas essas mudanças que estão acontecendo, né? Porque o que é importante? A gente iniciar o planejamento comprando o nosso primeiro, aquele dinheiro a gente reinveste, né, para fazer as novas compras. Então, com o lucro daquele arranjo, a gente aproveita para comprar novos materiais e vai montando novos arranjos, tá? Agora, Cris, realmente eu não comprei nenhum arranjo, não fiz uma montagem porque realmente não tive recursos, então é uma história diferente, né? Mas seria bem importante, então, se você não conseguiu ainda tirar um valor, né, para fazer as compras, iniciar com a mão de obra ou com os desidratados, tá? Boa noite para quem está chegando agora. O pessoal está chegando agora, né? Boa noite, bem-vindos. Gente, para quem está chegando agora, então eu gostaria que vocês me respondessem se alguém aqui já conseguiu fazer o planejamento de acordo com o que está no Sublime Arranjo. Eu acho que não estou sabendo elaborar o planejamento. O pessoal acha que é caro os arranjos, buscam materiais que não é de boa qualidade. Aqui nós estamos com um problema, tá? Cris, a gente já vai abrir aí para renovação. No finalzinho eu vou falar para vocês, nós vamos ter uma opção muito especial de renovação, com presentes, com descontos bem exclusivos, tá? Para as alunas sublimes. Talvez você não esteja comunicando e usando a estratégia correta para atrair o cliente potencial. E se esse cliente está buscando material de baixa qualidade, ele não é seu cliente. Então, a gente também precisa ficar bem atento, tá? Obrigada, gente. Um beijo para todos vocês. Então, aquele cliente, ele não é o seu cliente, tá? Então, a gente também, gente, não tem que ficar se apavorando
e achar, nossa, todo mundo acha caro. Não é todo mundo. É aquele cliente que não é o seu cliente. Nem todo mundo vai ser o nosso cliente, né? Então, quando o cliente não valoriza o seu trabalho, vai buscar flores de plástico, é porque ele está procurando preço, ele não está buscando valor. Então, a gente também tem que saber distinguir a diferença entre um cliente e o outro cliente, tá? Então, que não vai ser o nosso cliente, tá? Com certeza, a Mari não é o seu cliente ideal. Então, você precisa deixar ir e você concentra a sua energia naquele cliente potencial, tá? Mudando a comunicação estratégica, de repente, a forma como você está se comunicando nas redes sociais ou postando não está atraindo aquele cliente que você precisa atrair, tá? Porque uma imagem bonita apenas ela não é suficiente. Então, você precisa usar argumentos convincentes e atrativos para chamar aquele cliente que é o seu potencial. Então, por isso que eu peço para você seguir as orientações que estão dentro do Sublime, para vocês serem bem assertivos nessa questão, tá? É bem importante essa parte. Gente, então vamos lá, a gente vai iniciar nossa aula aqui. Então, mais uma vez, bem-vindos. Então, essa aula é bem destinada a compra estratégica dos materiais. Então, como é que eu faço isso de uma forma estratégica, né? Então, algumas pessoas não conseguiram fazer as compras, então eu vou explicar cuidadosamente aqui como isso pode ser feito de uma forma que vocês aproveitem bem os materiais, tá? Ivaneide, eu trouxe uma solução bem legal também para essa situação, tá? Que vocês eu montei 3 arranjos que foram aprovados por você, mas foi doação para minha igreja, sem problema. Então, quando é doação, a gente nem discute, tá? No meu caso, a dificuldade é a de fazer a compra das flores aqui na cidade de Campina, onde eu moro. Então, Lu, nós vamos falar hoje sobre os fornecedores, sobre uma nova parceria que eu consegui para vocês também, para vocês que vão dar continuidade dentro do Sublime Arranjo, então vai ser bem especial, então acompanhe essa aula até o final, que tem muitas surpresas bem legais aqui para vocês, tá? Então a gente sempre está procurando fazer as melhorias e trazer muitas novidades para vocês que nos acompanham, que são as alunas que estão aqui sempre conosco, combinado? Então vamos lá começar a nossa aula, tá? Gente, o que é necessário primeiro para a gente pensar na compra do nosso arranjo, né? A definição do nosso público-alvo. Então, como é que eu vou comprar os materiais se eu não sei para qual público estou vendendo? Então, a gente estava explicando aqui para a Mari, né, a questão dos tipos de clientes, né? Que algumas vezes vem clientes que não são os nossos clientes porque eles só querem preço. É aquele cliente que vai buscar na internet, ele vai buscar uma vantagem, ele não quer desprender do seu dinheiro porque ele quer uma coisa muito barata, ele não está buscando uma qualidade, ele não está preocupado, né, se a casa vai ficar bonita, se não vai ficar, ele não está nem aí, ele só quer fazer aquele preenchimento e muitas vezes também no espaço comercial, onde a pessoa não está disposta a desprender um valor muito elevado para fazer uma composição ali e comprar um arranjo muito caro. E tá tudo certo, porque são perfis de clientes, tá? O que é importante agora? A gente saber qual é o nosso público que a gente deseja trabalhar, né? Então, quando a gente monta um arranjo, esse ano está mudando cada vez mais o comportamento do cliente, as tendências estão mudando muito rápido, então está deixando, né, aquele momento em que a casa ficava cheia de objetos, então as pessoas estão buscando mais sentimento, mais valor afetivo, coisas que realmente têm um significado, que toquem o coração delas. E agora eu faço uma pergunta para vocês. Vocês têm comprado com significado, né? As flores de vocês, tudo que você compra é aleatoriamente, ou você não está planejando, não está se organizando. Então, quando a gente pensa, a gente vende um arranjo, a gente está vendendo um sentimento, a gente está vendendo beleza, a gente está vendendo qualidade de vida, a gente está vendendo muitos atributos dentro de um lar de uma pessoa. Só que quando a gente compra, a gente tem que ter isso em mente. Eu vou comprar o meu material. Será que esse material que eu estou comprando, eu vou conseguir transmitir essas sensações, esses sentimentos para o meu cliente na hora que eu vou fazer a montagem? Porque as técnicas vocês aprendem, né, gente, para fazer essas montagens e transmitir essas sensações. O cliente hoje, ele quer viver uma experiência dentro da própria casa dele. E como é que a gente transforma isso? Montando os nossos arranjos, tendo a parte sensorial, né? Aguçando os sentidos dos clientes. Então, a gente está mudando muito essa questão
de composição dos arranjos. Então, por isso que eu trago essas novidades para vocês. Então, as pessoas realmente estão buscando isso dentro dos lares. E quem não conseguir transformar, né, os materiais, principalmente quem faz, né, um arranjo, nós temos aqui os materiais, a gente compra e nós temos um produto pronto para ser vendido, né? Então, a gente precisa transmitir, gente, tudo isso quando a gente monta o nosso arranjo. Agora, se a gente faz de qualquer jeito, não se organiza, não planeja, a gente acaba ficando frustrada porque não consegue vender, a gente desperdiça os nossos recursos financeiros porque eles não têm um direcionamento assertivo para aquilo que a gente precisa. Muitas vezes a montar arranjo fica faltando material porque a gente não se planejou ou não conseguiu encontrar eles da forma correta, né? Tamanhos ideais, cores que vão fechar. Então a gente realmente tem um monte de materiais, mas dali não consegue ter arranjos bem assertivos. Então a etapa primeiro é definir qual tipo de cliente. E no início também, Cris, eu não quero saber essa história de definir o cliente agora. Eu quero só conseguir montar o meu primeiro arranjo, né? Então, você pode definir um verdinho, que é uma coisa mais tranquila. Um verdinho é um verdinho, gente. É um vaso, né? Um vaso bonito. Esse aqui já é um vaso novo, gente. É um lançamento, né? Eu coloquei aqui só para vocês terem uma ideia, que ele tem essas alcinhas aqui. Esse verde oliva seco, né? Que eu mostrei para vocês. Quem assistiu a live da semana passada, são as cores, né? Que vão entrar super em alta agora para esse ano. Além do branco, né? Que o Cloud Dance que a Pantone lançou, vão entrar essas cores refrescantes, como os verdes, várias tonalidades de verde, os marrons, o marsala, vai ficar muito forte aí dentro desses tons de bordeaux, marsala, magenta, né? Você pode variar a paleta de cores e os terrosos, né? O terracota continua super em alta porque justamente são os elementos da terra, são os elementos naturais que você compõe dentro dos lares, tá? Então vai começando com os verdinhos, se você não quer, monta as orquídeas. E aí como é que eu planejo, gente? Um simples vaso de verdinho, por exemplo, né? Eu tenho aqui um vaso, eu vou comprar um vasinho bonito, diferente, para montar o meu primeiro arranjo. Eu escolho o quê? A cor do vaso e o tamanho, né? Se eu não quero definir o meu público-alvo agora. Então, define lá. E o que eu recomendo para você que está iniciando? As cores neutras, que é o preto, o branco. Esses tons de verde, tons de concreto, acinzentados, marrons, off-white também são considerados cores neutras, né? Porque você vê, ele é praticamente um verde quase seco, ele puxa assim, você olha, parece um tom concreto, né? Então, uma cor super agradável, ele acaba ficando neutro, né? Não tem informação, é uma cerâmica limpa que você pode usar numa área gourmet, você pode usar tanto ela residencial, comercial. E aí você monta o planejamento assim, então o vaso, a cor, o tamanho e a quantidade de verdinhos. Aqui, para esse tamanho, é o tamanho um pouquinho maior que a mão, né? Cabe aqui nas duas mãos. Eu usei 3 massinhos de verdinho, né? Então, para a gente fazer a montagem desse arranjo, para ele ficar bem cheinho, né? Bem volumoso. E aí tá pronto, gente, o planejamento sem frescura, sem milindres. E o verde, você pode escolher o verde que você gostaria, o que você quiser montar. Então, esse aqui de folhinhas redondas eu adoro, porque também é um verde que é muito agradável, que você consegue vender com facilidade. Ele não é um tipo de verde que limita na hora de você fazer a venda, então as escolhas dos materiais, elas importam sim, tá? Agora eu quero montar um arranjo de flores. Os desidratados, como eu falei, estão super em alta. Então, você pode escolher qualquer tonalidade dos desidratados, desde os terrosos, os tons areia, pastel. Então, você consegue, gente, esses tons vender muito fácil, né? E, novamente, você pode usar os vasos com a base neutra. Para quem, gente, tem um catálogo agora de arranjos, ficou super fácil. Quem aí comprou o catálogo, né? Ou está dentro do Sublime, teve acesso ao catálogo, vocês viram lá que tem a imagem do arranjo, tem os quantitativos dos materiais, a descrição de cada item, então o nome da flor, o nome dos complementos, o nome da folha. Então, quero montar um arranjo desse tamanho que a Cris montou. Tem lá a quantidade de materiais, isso já é o planejamento do arranjo, né, gente? Então, facilitou a vida de vocês
muito. Tem lá um verdinho, uma samambaia que vocês gostaram, né? Então, tem a opção lá, você filtra lá, né? Por ambiente, por estilo, quero para um verde, para um espaço comercial. Você clica lá, aparece sugestões das quantidades de verde, e aí diz, nossa, agora sim, quem renova a gente ganha um catálogo também, tá? Então, facilitou muito. Então, ali já tem o planejamento pronto. Já tem os modelos de arranjo pronto, já tem os nomes, então você não perde tempo, não quebra a cabeça, você vai direto no arranjo que você deseja e é inspirador, porque você olha e você diz, nossa, eu me identifiquei com esse tipo de arranjo. Esse tipo de arranjo é o tipo de arranjo que eu quero apresentar para o meu cliente. E você usa também as imagens como portfólio para apresentar para o seu cliente. Então, você faz pré-vendas. Então, mostra o arranjo, o cliente se agrada, você já pode pegar uma entrada. Com essa entrada, você já monta já compra os materiais e aí quando você entrega o arranjo, você cobra o restante ali. Tem sugestões do preço de venda. É óbvio que dentro do Sublime vocês têm uma aula maravilhosa de precificação. Então, muitas vezes, Cris, eu não estou lucrando. Você está aplicando exatamente o que está dentro do Sublime? Então, muitas vezes a gente não aplica os conteúdos, não assiste as aulas, aí fica difícil, né? Que nem eu digo, eu dou aqui o 100% para vocês, né? Eu dou o meu melhor. Mas também vocês precisam fazer a parte de vocês, que é assistir as aulas, fazer anotações, tirar as dúvidas, buscar, né? Fazer os primeiros passos, seguir as orientações da aula. Vou tentar montar meu primeiro arranjo, nem que seja com as coisas que eu tenho em casa, para fazer experimentar, ver as quantidades de materiais. Então, vocês precisam fazer essa movimentação, então vocês precisam ter ação, né? Então, não adianta só assistir se não tem ação, tá? Cris, agora eu quero montar um arranjo menor, um arranjo de orquídeas. Então, eu dou esse exemplo da orquídea porque ela é uma flor que todas vocês praticamente têm. Ela é uma flor fácil de se encontrar. Então, Cris, eu não quero comprar dos fornecedores agora. Eu vou comprar uma orquídea aqui na minha cidade para fazer um teste, ver se eu gosto, se o meu arranjo vai ficar legal. E tá tudo bem. Claro que você vai pagar mais caro porque você vai comprar no varejo e você tem aí à sua disposição os fornecedores dentro do Sublime que você pode comprar com preço de atacado. Mas são opções de vocês. Então, vamos lá. Por que eu trago a orquídea? Porque daí você vai encontrar facilmente aí na sua cidade. Qual é o pulo do gato aqui quando você vai comprar e também diminuir o custo dos materiais? É escolher o tamanho ideal, né? Então, eu não canso de falar, porque ainda eu vejo algumas pessoas, alunas inclusive, fazendo esse erro. Então, é por isso que eu gosto de dar uma repassada aqui super rápida para lembrar vocês da importância das boas escolhas. Então, Cris, eu tenho um vasinho pequeno. Olha que amor, gente, esse vasinho aqui, né? Translúcido, é todo lapidado, nesse tom verde petróleo, né? Esse aqui, gente, é um vasinho pequeno. Olha só, cabe na minha mão. Ele tem a boquinha pequena, um vaso super elegante, um clássico. Com certeza que uma orquídea ficaria muito bonita. Vocês acham que para este vaso eu tenho uma orquídea grande, né? Essa aqui ela mede mais de 80 centímetros e tem a quantidade de pétalas bem maior e a pétala dela também gigante. E eu tenho a mini orquídea com o caule pequenininho. Qual que vocês acham que ela é a mais adequada para esse vaso aqui? Olha só. A grande ou a pequena, gente? Eu vou colocar essa orquídea grande ou vou colocar a orquídea pequena? Olha aqui, ó. E daí com a folha menorzinha. Olha só. Qual orquídea vocês acham que é? Gente, participem dessa aula aqui comigo. Escreva aqui nos comentários. Qual que vocês acham que vai ficar mais ideal, né? A pequena, né, gente? Por quê? Uma que ela vai ficar proporcionalmente mais adequada, ficou mais elegante, né? Com certeza, não tem dúvida nenhuma. E o custo dela, né, gente? Essa orquídea aqui, o custo dela é R$8. É uma orquídea dupla, R$8 de custo. Eu venho para uma orquídea grande, além dela ser desproporcional, eu tenho desperdício do caule, tá?
porque eu poderia aproveitar essa orquídea aqui num vaso muito maior, montando um arranjo sublime, ganhando um valor bem significativo e lucrando mais, né? E o custo dela vai acima de 35, né? Quando ela é gigante assim, de custo. E aí a pessoa diz, Cris, eu não consigo vender, eu não estou lucrando porque o seu arranjo ficou caro. Você errou. Só que não é na técnica que a gente erra, é na escolha do material, porque eu acabei comprando uma orquídea grande para um vasinho pequenininho. Trouxe outro vaso aqui um pouquinho maior, azul, que ele é um clássico, né, com esse douradinho. Olha que coisa mais linda também esse vaso aqui. Aí eu vou colocar, ele é um pouquinho só maior. Também, novamente, eu vou colocar a orquídea menor, né, gente? Olha que bonito, que proporcional que fica. Então, com um custo aqui R$ 8, mas a folha aí, vamos lá, eu não sei de cabeça, mas essa folha aqui é uns 5,50, R$ 6 no máximo. Olha só, gente, eu tenho um arranjo elegantíssimo, com custo, gente, de orquídea, de material de folha, baixíssimo. Vocês concordam ou não? Aí eu vou conseguir ter uma lucratividade muito maior, porque eu escolhi bem os meus materiais. Agora, para que serve, gente, essa orquídea grandona? Para montar um arranjo exuberante igual esse aqui. Aí eu vou aproveitar as orquídeas grandes e vou montar um baita de um arranjo. Então, um arranjo maravilhoso como esse, eu tenho condições de cobrar um valor muito significativo e eu usei apenas 3 orquídeas. Por quê? Porque ela está no tamanho ideal, cheia de pétalas, né? Por mais que eu tenha cortado a menor, eu usei as técnicas dentro do Sublime e ele ficou extraordinário. Então, isso sim é aproveitamento. Isso é planejamento, é organização. É a mesma coisa que esse arranjo aqui de orquídea. Esse aqui é um arranjo médio. E olha só, para esse arranjo médio, eu escolhi não a orquídea mini, eu escolhi uma orquídea média. Então, todo arranjo que você monta, você escolhe os materiais ideais para aquele tipo de arranjo. Você planeja quantidade de folhas, tamanho da orquídea. E aí, eu comprei lá no site, né? Comprei lá, eu não me atentei ao tamanho da orquídea. Eu acabei comprando e veio um pouquinho maior, comprei errada. Aí o que eu faço? Eu reservo aquela orquídea. Eu tinha a ideia de montar um arranjo maior, né? Ela veio pequena. Eu vou aproveitar e vou montar um arranjo pequeno. Aí eu vendo aquele arranjo pequeno, depois eu monto maior. Se veio ao contrário, comprei errado e veio uma maior, não tem problema, monta um arranjo maior. Vai oferecer para os seus vizinhos, vai chamar os seus parentes, vai oferecer para as pessoas que você conhece, para os seus amigos. Vende aquele arranjo maior, capricha na montagem. Não precisa se afobar, querer montar 15, 20 arranjos de uma vez. Monta um bonito. Capricha na divulgação, capricha na estratégia, capricha na venda. Entendeu? Aí você tem a lucratividade daquele arranjo. Você vai vender, você vai ficar feliz, você vai ficar animada, você vai ficar alegre porque você conseguiu vender, tá? Então, são essas questões que são bem importantes, né? Mesma coisa a folha. Aqui eu tenho uma orquídea grandona. Eu vou pegar a folha grande, volumosa. Eu não vou pegar a folhinha pequenininha, a mini folhinha. Então, sempre tem que ser proporcional. Porque o arranjo vai trazer essa naturalidade, ele vai vender com rapidez, porque o cliente ele vai perceber que tem alguma coisa errada na composição, na montagem, no erro, alguma coisa ele vai notar que não tá certo, né? Gente, eu também falando da feira e aproveitando os materiais, eu mostrei para vocês que essas tonalidades de marrom, essa paleta mais saturada também vai ter super em alta, tá? O que é importante quando eu quero ganhar em volume? Eu quero fazer buquês, né? Esse aqui, por exemplo, é um buquê de alecrim. Olha o tamanho desse buquê.
O que eu quero dizer para vocês? Quando você compra em buquê, você tem um custo-benefício extraordinário. Por quê? Você consegue montar arranjos tanto para mesa de jantar, se fosse em buquê, arranjos redondos, mas também esse buquê ele tem várias hastes. Você consegue cortar essas hastes e usar de complementos em arranjos sublimes. Então, por exemplo, aqui num arranjo maior assim, se eu quero colocar alguns complementos, que nem eu coloquei aqui, eu posso usar um buquê. Eu não vou usar todo o buquê, eu posso usar metade, eu posso usar um terço do buquê. E aí, o que vai diminuindo? Toda vez que eu vou calcular o valor, eu faço o rateio, né, do buquê. Então, eu usei metade, eu vou dividir por 2. Aí, o custo do meu arranjo vai ficando menor. Por isso que o buquê vale muito a pena. Esse outro buquê aqui, folhagem, também, ele é volumoso. Então, é muito legal quando você faz esse planejamento, você faz essa organização, você presta atenção nos detalhes, porque esse aqui também você consegue desmembrar ele, ele tem as hastes, você consegue subir ela, tirar, você consegue alongar. E um buquê desses, muitas vezes, gente, você consegue montar um arranjo muito volumoso. Porque você vai desmembrando ele, você vai alongando e você vai colocando no meio do arranjo. Só que vocês não se dão conta, que eu explico lá nas aulas, o quanto vocês podem aproveitar os materiais e ter lucratividade. E não é quantidade de materiais, é a forma como você compra e a forma como você monta. Então, esse é o grande segredo, é o pulo do gato, né? As sementinhas pequenininhas, né? E óbvio, gente, cuidado com buquês menores, a não ser que ele tenha um preço muito legal. Porque às vezes um buquezinho pequenininho você vai pagar o mesmo valor de um maior, mas questão de volume e de aproveitamento você aproveita muito mais, tá? As flores, gente, também, que você pode comprar. Aqui também, gente, olha o tamanho da haste. E aqui também vem um buquê com as hastezinhas soltas. Então, eu quero montar buquês pequenos. Eu desmembro esse aqui, eu já consigo montar 2 arranjos pequenos. Ou eu consigo, dessas hastes, montar já a triangulação, né? Então, você vai montando ali o seu arranjo. Com um buquê desses, você consegue montar até um arranjo maior desses. Porque você desmembra ele, pega essas hastes. Aqui tem 1, 2, 3, ó. Dá bem certo 3 flores, ó. E aí você desmembra ela. Você não vai colocar o buquê inteiro aqui, ó. Desmembra. Coloca lá e organiza. Então, olha como é bacana fazer as compras. Aqui tem mais um exemplo. Esse aqui é uma sementinha que você pode usar arranjos de mesa para gourmet. Essa aqui é linda, gente. Ela tem esse degradê de cores, essa folhinha redonda, tem a semente. Então, você pode usar em cozinhas, espaços gourmets. Você pode usar em espaços comerciais, porque é o tipo de verde que não limita, né? Então, você vai tendo ideias de como escolher os materiais e como melhorar a cada etapa o seu processo, né, de compra aí dos materiais. As folhagens também, gente, elas são fundamentais. Eu trouxe aqui, eu mostrei para vocês que esse ano vai ser o ano das frutas, que você pode ousar, né, nas composições com as frutas. Então, essa aqui é uma azeitona. Olha que linda, gente, a folha. Então, quero montar só um arranjo com folhagem, né? Usar as azeitonas no espaço gourmet, fica lindíssimo, tá? Aqui também as folhas maiores, desde as mais miudinhas até as maiores com cor mais verde ou tonal. Então, você vai escolhendo as que ficam mais adequadas. E essas hastes aqui, gente, elas são baratas, tem um custo-benefício maravilhoso e olha o volume que ela traz para o arranjo. Então, eu ensino lá dentro do curso para fazer a modelagem, e essa aqui é muito legal, essa clúcia, né, até a cuculata, que lá, para quem tem o catálogo dos arranjos, vocês vão ver, vão perceber que eu uso muito essas folhagens. Por quê? Olha o volume que ela tem. E o custo dela é baixíssimo, né? E ela já tem 3 alturas diferentes na haste. Então, você só modela ela, coloca para o lado. Olha só o volume, gente. Tem a mais baixa, a média e a mais alta. Ou seja, ela já vem pronta para você pegar o arranjo,
fazer a base verde, chegar aqui no arranjo e montar ele, ó. Eu coloco ali na haste. Então, olha só que legal, né? E são coisas que eu ensino lá dentro do Sublime. Então, a gente muitas vezes fica desesperado e as coisas estão na nossa frente, as informações estão ali para que a gente possa fazer as compras da melhor forma possível. Esse ano, gente, para quem quer apostar nas compras também, como eu falei, os verdes vão estar super em alta. Então, essas folhas envelhecidas, eu mostrei na live, as frutas, né? Então, é um ano que você pode apostar, trazer um pouquinho de novidade para o seu cardápio, né, de arranjos florais. Então, Cris, eu tô só no conservadorismo, só rosas, orquídea, verdinho. Quem sabe você muda um pouquinho, né? Pega uma frutinha dessas, olha só que linda, gente. Não importa se é romã, se é uma maçã, se é o limão, mas essas cores aqui você não erra, fica um arranjo super elegante. Olha essa semente aqui, ela parece um trigo também, esse complemento, né? Então, olha só, eu trouxe essa folha, olha que rusticidade bonita. Elas são tons de verde diferente, ó. Eu coloco aqui um complemento, coloco uma folha, coloco aqui as alturas diferentes e trabalho aqui um complemento mais volumoso. Lembra do buquê que eu falei? Aí eu desmembro ele, trago um volume aqui para esse canto. Opa, aqui não tá enxergando, para esse canto. Eu praticamente já tenho quase, né? Aqui só faltaria mais uma hastezinha aqui do lado, que eu trouxe aqui. Deixa eu ver se eu trouxe. E essa aqui, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês que eu trouxe uma. Deixa eu só achar. Aqui, ó. Eu trouxe essa aqui, um tom de verde que parece um alecrimzinho também, ó. Que é um complemento que eu adoro. E daí a gente tem tons de verde diferente, né? Para dar o contraste. Olha, aí aqui eu tenho esse tom de verde, que é o tom de verde da romã. E aqui eu trabalhei um verde mais escuro. Então, eu tenho o contraste dos verdes. Mas eu montei o meu arranjo praticamente todo verde. Gente, imagina se eu pego um vaso preto. Que elegante que fica esse arranjo. Duvido você não vender. E eu tenho aqui, ó, olha a quantidade de materiais. Aqui eu posso montar um arranjo grande, né? Maravilhoso. Ó, o tamanho do vaso aqui pode ser um vaso... Pena que eu não trouxe, né? Mas pode ser um vaso grande aqui, gente. Grandão. Então, eu usei uma folha só. Uma única folha. Duas hastezinhas dessa. Dois complementos e um galho de romã, que tem 3 romãs. Só isso eu usei. E eu montei um arranjo maravilhoso, né? Tradicional aqui, conservador também, ele é exótico, conservador ao mesmo tempo e bem diferentão, né? Então, olha aqui, vamos montar ele de novo. Aqui, ó, com pouquíssimos materiais. Isso é o planejamento de compras, né? Eu poderia usar num vaso de madeira, que também ficaria muito elegante. Pode ser um vaso clarinho, pode ser um tom acinzentado, pode ser um vaso todo verde, também concreto. Então, a gente vai definindo, né, as escolhas. Opa, a gente bate aqui no computador. As escolhas, né, fazendo essas boas montagens. Aqui já vamos para os arranjos maiores, né? Esse aqui, gente, eu montei agora também, depois vai estar lá no catálogo para vocês também. Esse aqui tem as sementes já também, olha só que lindo. Todo ele numa paleta mais marsala, tá? E aqui já tem as sementes, né? Tem o sorgo, tem a protea, tem as sementinhas mais clarinhas, tem as folhas leques aqui atrás, tem a cor de lime que trouxe a luminosidade aqui para o meu arranjo. Então, se for ver, não tem... Aqui tem os desidratados aqui no meio também para trazer o sorgo. Aqui as sementinhas são todas desidratadas, tá? Então, eu fiz essa mescla de desidratados e também dos permanentes, para vocês entenderem que também eu posso fazer essa mescla. Ou seja, eu posso estar desidratando os meus materiais, posso estar aproveitando, porque se agora eu não consigo comprar tudo, eu planejo o meu arranjo, eu me inspiro lá no catálogo. Eu estou dentro de um ambiente onde eu tenho material para fazer, me inspirar, para fazer as minhas composições.
Então, é isso que eu quero que vocês entendam, né? De que forma que eu posso aproveitar o sublime arranjo para que eu consiga fazer as melhores escolhas, as melhores composições sem errar, fazendo, né, todo esse trabalho maravilhoso. Então, agora, gente, é sobre isso, né? Sobre a gente se organizar mesmo. Agora eu quero apresentar para vocês aqui. Então, vou dar essa oportunidade, né? Que a gente estava falando das compras, né? Esse é gigante, gente. Esse arranjo aqui, ele é bem gigantão, tá? Então, mas vocês entendem que eu quis mostrar para vocês desde o arranjo pequenininho, que é esse aqui dos verdinhos. A gente foi para o arranjo de orquídea também mais delicado, super elegante, né? Esse arranjo aqui pequeno, e a gente vai indo com as nossas composições, fazendo as escolhas certas. Então, vocês têm muitas possibilidades, muitas opções de fazer escolhas, né? Então, aqui eu trouxe, gente, por que renovar o Sublime Arranjo? Renovar não é só assistir as aulas de novo, mas eu tenho certeza que tem algumas pessoas aqui que nem assistiram todas as aulas. Tem ou não tem, né? É para você voltar a vender. Esse é o nosso intuito. Então, Cris, eu realmente não assisti aquela aula, faltou. Você está falando aí agora, eu me passei, ficou despercebido, né? E para você ter com quem contar. Então, eu estava falando aqui para vocês, imagina, né, todas as atualizações que agora estão acontecendo, que a gente está trazendo para o Sublime, a gente está buscando nessas informações para trazer para vocês, vocês vão ficar por dentro de tudo. É aquela chama acesa que eu sempre falo, né? Você não vai ficar sozinha, você não vai ficar sem apoio, né? E acompanhamento. Então, você tem o apoio, o acompanhamento para análise dos arranjos, uma comunidade de mulheres que tem os mesmos objetivos que os seus, para estarem sempre atualizadas. E não é uma vez, gente, é sempre, né? Estou sempre atualizada, sabendo tudo que está acontecendo. E se você para de estudar, você se desmotiva, é ou não é? Tem gente que se desmotiva mesmo estando aqui, imagina se sair, né? E você para de divulgar, você para de montar, para de se posicionar, para de vender, e aí vira uma bola de neve, porque você só gera frustração. E você vai começar a duvidar de si mesma. Na verdade, só faltava ter um pouco de ação, né? E o pior é que você vai pensar que o arranjo não dá dinheiro. E, na verdade, era só falta de organização, de planejamento, de estar com uma rede de apoios te mostrando o caminho, né? O passo, como você faz. É aqui que você segue, é aqui que você faz, aqui é o próximo passo, aqui são as próximas etapas, né? E as alunas que continuam, elas crescem, elas se sentem motivadas, confiantes, elas melhoram seus preços. É o que eu acabei de falar nessa aula. Aproveitando fazer as compras da melhor forma, para você aproveitar melhores os buquês, os materiais e você ter mais lucratividade. Você melhora no acabamento, porque você também vai vendo as inspirações, né, que estão no catálogo dentro das aulas. Nossa, como é que eu posso melhorar isso aqui? Como é que eu posso fazer diferente, né? E vocês conseguem divulgar e vender com frequência. Não sei se todas de vocês assistiram às aulas de vendas que está dentro do Sublime. Uma baita de uma aula. Tem gente que não assiste e diz, Cris, eu não consigo vender, mas não assistiu às aulas. E agora eu quero que você responda para mim. Se responda para você mesma, né? Se você já fez isso. Se quiser anotar num papel, você já definiu o seu público específico? Você já escolheu um arranjo simples para vender? Você já fez essa simples ação? Você já comprou os materiais com desconto dos meus fornecedores? Essa eu sei porque umas falaram no início que nem compraram, né? Você fez as divulgações que eu ensino no curso por 7 dias seguidos? Você fez essa ação? Você pediu indicação para os seus clientes? Se você não aplicou tudo isso ainda, então não é hora de parar, gente. Tem um caminho, né, para você percorrer. Tem essas etapas para você seguir. Quais dessas etapas você ainda não executou, não colocou em prática, não fez? Então é hora de ajustar a rota e continuar para aumentar os seus resultados.
Então, não fiz, vamos ajustar essa engrenagem. Tem alguma coisa errada. Então, vamos relembrar tudo que tem dentro do Sublime Arranjo para você ajustar essa rota. Tem as técnicas de montagem com acabamento profissional. Essa é uma das etapas. Compras inteligentes para não jogar fora dinheiro. A aula de compras dentro do Sublime é extraordinária. Vocês assistiram? Tem a lista de fornecedores com os descontos. Aqui tem uma surpresa para hoje, tá? Então fica comigo aí até o final. Aulas de precificação para você lucrar com confiança. Vocês já assistiram essa aula, gente? Aplicaram a precificação da forma correta? Estratégia simples de divulgação. Também tem essa aula dentro do Sublime. Que mais que você tem? Além de todo o conteúdo que está lá dentro, né? Tem muito mais, né? Tem como fotografar, redes sociais, você aprende a despertar criatividade, tem muita aula lá dentro, né? Eu só resumi aqui muito breve. Você tem ainda 12 encontros de correção de arranjo ao vivo comigo. Então, todo mês você fica ao vivo comigo. Catálogo de arranjos que vendem, o catálogo tá lindo, tá sempre atualizado. Monto um arranjo, vou lá, atualizo, coloco os modelos novos. Então, sempre vai estar se atualizando, né? Com os verdes, as flores. Agora eu tô louca para montar, só tô esperando aqui mais uns complementos para montar esse de frutas, né? Você tem a comunidade de alunas para manter essa chama sempre acesa, curso de jardins verticais e muito mais, né, gente? Tem muita coisa dentro do Sublime. Será que eu tô se faz essa pergunta, eu realmente estou aproveitando o Sublime Arranjo como eu deveria, como eu gostaria? Eu estou aplicando o que está lá dentro, o que a Cris ensina. O Sublime não é um curso apenas para você montar arranjo. Se você achava que era só um curso para montar arranjo, você está enganada. Ele é um programa de acompanhamento para você. Para você viver de arranjos e ganhar de 4 a 10 mil reais. Quem ainda não tinha entendido isso? O que é o Sublime Arranjo? Então, ele não é um curso. Ele tem dentro uma parte dele que te ensina a montar arranjo, mas ele é um programa de acompanhamento para fazer com que você fature de 4 a 10 mil reais, se você quiser, e se você aplicar o que está lá dentro. O custo de não renovar, você passará mais um ano tentando sozinha. Eu sempre falo, né? Eu e meu marido, a gente sempre gosta de conversar sobre negócios, né? E a gente fala muito da questão que eu trago aqui para vocês, que eu falei que ele sabe da minha história, até um dos motivos que ele ficou muito encantado, né? Da perseverança que eu sempre tive. E eu, gente, assim, eu não desisto fácil das coisas, sabe? Porque muitas vezes a gente comenta, a gente está um passo do sucesso, está um passo de dar virada de chave. Só que a gente vai lá e desiste. Toda vez que a gente desiste, a gente precisa recomeçar tudo de novo do zero, porque a gente desistiu. Então, qualquer coisa que você faça, né? Então, desistir, eu tenho que começar do zero. Agora, se você está fazendo uma coisa, está executando, uma situação não deu certo, que é pontual, eu vou fazer o quê? Eu vou ajustar aquela engrenagem, eu vou apertar aquele parafuso e eu vou de novo. Eu não vou desistir, porque desistir sempre é o caminho mais fácil. Mas e permanecer? E que nem eu falei, tá, de repente você tá um passo de dar virada. E isso acontece, essa virada, o sucesso, para as pessoas que não desistem. Leiam as histórias das pessoas que tiveram um grande sucesso na vida. É sobre isso. Quantas vezes que elas tentaram e tentaram e tentaram e tentaram, só que elas não desistiram, né? Por isso que elas atingiram o patamar, por isso que atingiram o sucesso, por não desistir. Então, também, se você não renovar, você também está desistindo, você vai tentar sozinha, vai passar mais um ano, não terá suporte, não terá a correção dos arranjos, se sentirá frustrada quando você não conseguir vender. O tempo vai passar do mesmo jeito, para quem está dentro e para quem está fora. A diferença é o que você vai fazer com aquilo que você tem, né? Com decisão ou sem decisão. E de que lado você vai querer estar. Então a gente precisa botar na balança.
o quanto isso tem peso, né, na nossa vida, para a gente atingir o nosso resultado. E por que que a gente vai querer desistir e tá fora, né? E começar tudo de novo, né? Por que, gente, que eu falo isso? O mercado não para. A gente para, a gente fica estagnado, mas as coisas estão girando o tempo todo. As novidades de estilo aparecem o ano todo, as combinações diferentes ganham espaço. Eu sempre trago aqui para vocês as novidades. Eu vou para a feira, o que está acontecendo, eu posto no meu Instagram. Os clientes ficam mais exigentes cada vez mais, porque eles também têm acesso a muita informação. Quem se posiciona sai na frente e quem para vai retroceder. Não vai parar, vai retroceder, porque está numa velocidade, gente, que as coisas realmente não estão parando. Então, o mercado está sempre evoluindo. Então, a pergunta é: você continuará evoluindo junto ou você vai parar e retroceder? Então, para sermos artistas florais, nós precisamos sempre estar atualizadas. Imagina eu com a loja, né? Se eu não fico atualizada, né, gente? Se eu paro no tempo, como é que eu vou trazer novidades para os meus clientes? E se eu não tenho novidade, eu não estou atualizada, eu não consigo vender. É como se eu fosse aquela pessoa que parou no tempo, né? Daí vocês não vão, né? Muitas vezes comprar as coisas, aquela loja não compra a coleção nova, não troca aquela coleção, aí disparou no tempo. É a mesma coisa, né? Loja de roupa, então elas estão sempre mudando. A casa também, ela tá sempre. A casa, principalmente, né? Porque a casa ela é viva, ela tem movimento, as pessoas habitam ali. É um lar onde as pessoas descansam, é um refúgio, né? Então ela tem que estar sempre em movimento. Então, gente, eu trouxe aqui uma condição mega especial para você manter essa chama acesa, para você não ficar parada, para você avançar junto com a gente, né? Para quem renovar hoje, então, o valor atual do Sublime, vocês sabem que é 1.597, né? Para estar dentro do programa Sublime Arranjo. Mas hoje, para você que é aluna, você vai ter um desconto de R$ 1.000. E você poderá renovar por apenas 597, gente. 597 ou em até 12 vezes de 61,74 no cartão, né? Então, lembrando que as compras no cartão sempre tem um pouquinho de juro, né? Que é do cartão. E hoje não tem parcelamento nem no Pix, né? No boleto. Então, seria ou 597 à vista, né? No Pix à vista, ou no boleto à vista, ou em até 12 vezes de 61,74, tá? Bônus, então, gente, já vai se organizando. Você que está com a ideia de fazer a renovação, presta atenção aqui nos bônus, porque eu vou encerrar, gente, essa live aqui. Eu já vou deixar o link para as 5 primeiras, então, que se inscreverem, né? Você vai ganhar o Rota Casa 7, que é o meu curso de decoração, que hoje ele custa 997. As 5 primeiras vão ganhar o Rota Casa 7. Olha isso, gente, agora, né? Vocês estavam perguntando dos materiais. As 10 primeiras que se inscreveram, ou os primeiros, né, que se inscreverem, eu preparei, gente, uma lista de materiais prontos para você montar o seu arranjo, mas uma lista filé, com o que tem de melhor. Tudo separadinho, as flores permanentes, verdes, jardim vertical, desidratados. Eu separei tudo com códigos e um contato de um fornecedor novo. Então eu trago essa novidade aqui para vocês. Para quem renovar hoje, gente, tá extraordinário. Então, um fornecedor que você pode comprar no atacado, tá? E já com a lista pronta. Então, você entra no site, tem lá as fotos, tem o código dos materiais, com os materiais que eu selecionei para você. Tem tudo que você imagina, protea, tem orquídea. Sabe esses materiais que eu mostro toda hora para vocês? Eu separei aqui nessa lista, com esse fornecedor novo. Gente, é ou não é de arrepiar isso aqui? Então, as 10 primeiras vão ganhar, gente, isso aqui é um bônus, assim, imperdível, tá? E todas que se inscreverem até as 22 horas de hoje vão ganhar
tudo isso, né? Vão ganhar quer dizer, isso é para 5 e para 10. Todas que se inscreverem até as 22 vão ganhar o curso de arranjos e guirlandas natalinas, que hoje ele custa R$ 297. Então, gente, não deixa para amanhã, não deixa para depois. Corre, já separa o seu cartão aí antes de eu terminar essa live para você renovar e ganhar esses presentes. Lembrando que os bônus são cumulativos. Se você estiver entre as 5 primeiras, você ganhará todos, né? Então, quem aqui é a primeira a se inscrever vai ganhar o Rota, vai ganhar a lista, o contato do fornecedor novo e também o de arranjos e guirlandas natalinas, tá? Então, é cumulativo. Tudo isso por apenas R$ 597 à vista ou em até 12 vezes de R$ 61,74 no cartão, tá? E atenção, gente, a minha equipe vai mandar o link, tá? Então, pega o seu cartão, se prepara para ser uma das primeiras para você ganhar todos os bônus, certo? Enquanto isso, eu vou resumir tudo que você vai receber. Então, você vai receber o programa de acompanhamento para faturar de 4 a 10 mil por mês, aulas gravadas direto ao ponto, mais atualizações, você ganha também, 12 mentorias ao vivo de correção de arranjos, comunidade aluna, suporte individual, que a Anja da Guarda vai continuar com vocês por todo esse ano, né? Enquanto isso, né, também você recebe o curso de jardins verticais, curso de vendas, curso de redes sociais, lista de fornecedores e o catálogo de arranjos que sempre vai estar atualizado, tá? Então, se você estiver entre as 5 primeiras, além de tudo isso que eu acabei de falar, você vai ganhar o Rota Casa 7, que custa hoje R$ 997. As 10 primeiras, a lista de compra detalhada, mais o contato desse fornecedor novo que você vai entrar e comprar os materiais com preço de atacado. Não tem mais desculpa para você. Ah, eu não acho material, na minha cidade não tem. Tem com fornecedor aqui, que eu consegui para vocês, tá? Não tem mais desculpa, gente. E até as 22 horas o curso de arranjos e guirlandas natalinas, tá? Tudo isso por apenas R$ 597 à vista, tá? Ou até 12 vezes de R$ 61,74. Gente, então a partir de agora, a minha equipe vai mandar o link para vocês, tá? No chat aqui. Continue a sua jornada comigo por mais um ano. A decisão está nas suas mãos. Se você quer vender, crescer e se posicionar de verdade, essa é a hora. Então, clique no link agora e já garanta aí a sua vaga, gente, com todo esse desconto mega especial, tá? Mega especial aí. Gente, clique aqui no link, já corre para você garantir, não perca tempo. Então, esse desconto mega especial, além dos R$ 1.000 de desconto, você ganha, então, todos os bônus, todo o meu acompanhamento, suporte, tudo isso para você renovar hoje, tá? Então, corre, gente. Então, a partir de agora, estão liberados. Eu vou ficar aqui mais uns minutinhos. Se alguém tiver alguma dúvida, manda aqui no chat, tá? Enquanto vocês vão fazendo, garantindo a vaga de vocês, fazendo a inscrição de vocês, gente. Pode, para quem tiver dúvidas, pode mandar aqui para mim, tá? Quem aí, gente, tem alguma dúvida, pode me perguntar aqui, tá? Enquanto vocês vão garantindo aí a renovação de vocês, tá? 597 à vista ou 12 vezes de 61,74 para você estar mais um ano dentro do Sublime Arranjo com esses descontos, com essas vantagens. Ah, é verdade. Que lindo. Vamos ver aqui. Se precisar de ajuda com algo, tá. Agora é o pessoal do por quanto você vende? Esse aqui, Marineide, eu não precifiquei ele ainda, porque ele é novo, tá? Então, eu vou colocar ele no catálogo de arranjos e vou colocar o preço de venda lá, que eu boto o preço de sugestão, é o preço mais ou menos que eu venderia esse arranjo aqui, tá? Mas aí eu vou colocar lá para vocês. Então, dentro do catálogo de arranjos. Tem outros arranjos novos aqui que eu montei também, que eu já
eu vou subir lá no catálogo para vocês, então, com sugestão do preço de vendas, os materiais, as quantidades, os nomes, tudo certinho, tá? É verdade, Maria, o preço tá ótimo, né? Gente, se alguém tiver alguma dúvida também, tá? Pode chamar a nossa equipe para tirar todas as dúvidas, então, através do 4699-115-4699, tá? Então, esse aqui é o contato oficial. Você pode chamar, tá? Se alguém quiser também o link, pode chamar a Josi, que, Cris, eu não consegui adicionar, não consegui pegar. Chama a Josi também, se tiver alguma dúvida, tá? Para você garantir aí a sua vaga e estar entre as primeiras inscritas, certo? Para ganhar todos os bônus aí que eu acabei de apresentar agora. Que bom, Ellen. Helene, da mentoria, a nossa aluna sublime também fez parte da mentoria, tá? Gente, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Aproveite, gente, essa oportunidade para você estar conosco por esse valor muito especial, né, de 597 à vista, ganhando, então, esses bônus, essas vantagens que a gente separou para vocês. Fui atrás desse fornecedor também para melhorar ainda mais, trazer essas melhorias e para vocês conseguirem, né, cada vez mais ficarem atualizadas e com os materiais aí para os arranjos de vocês, tá? Então, agora não tem mais desculpa para você comprar os materiais, tá? Maria, você chama ela pelo WhatsApp do suporte, tá? Gente, lembrando aqui, minha equipe acabou de me lembrar que esse valor é válido apenas até as 22 horas de amanhã, tá? Os bônus é até as 22 horas de hoje. Então, aproveite. O de arranjos e guirlandas natalinas é até as 22 de hoje, tá? Os outros são para as primeiras inscritas. E aí, esse valor especial com R$ 1.000 de desconto. A Sônia aqui já fez a renovação. Parabéns! Parabéns, Sônia. Corram também para você fazer que nem a Sônia, já garantir, tá? Porque você tem também até amanhã para garantir a sua vaga, tá? Dentro do Sublime Arranjo, certo, gente? Mais alguém aí com alguma dúvida? O link, gente, está aqui nos comentários, tá? Para você acessar o link e já garantir a sua vaga. E também você pode chamar a nossa equipe, tá? Chamar o suporte para você, se tiver algumas dúvidas. E a gente também está enviando os links dentro dos grupos, certo? Então, lá você tem um linkzinho, também você pode correr lá no grupo e já fazer a sua renovação também. Combinado? Gente, então acho que é isso, né? Não tem mais nenhuma dúvida, então eu vou deixar vocês aqui realizarem a inscrição de vocês, a renovação, tá? Certo? As vitalícias, sim, tá? Quem é vitalícia recebe todas as atualizações, tá, Sandra? Então, tudo. Sempre que tiver uma atualização, tiver algo novo, recebe, tá? Obrigada, Marineide, obrigada. Obrigada. Gente, então aproveita, então, última chamada. Então, até as 22 horas, você ganha o bônus também de arranjos e guirlandas natalinas. As primeiras, acho que já deve ter dado aí, não sei se já deu, né? As primeiras inscritas, tem as 5 primeiras, o Rota Casa 7. As 10 primeiras, a lista de compras já prontinha, que eu já montei para vocês, com esse novo fornecedor. E até as 22 horas, o curso de arranjos e guirlandas natalinas, tá? E até amanhã, às 22 horas, então, você tem um dia para ter esse desconto de R$ 1.000. Depois o curso ele fica 1.597, certo? Então você tem aí até amanhã R$ 1.000 de desconto para você fazer a sua renovação, tá bom, gente? Beijo grande, corre lá para você estar mais um ano aí conosco, tá? Cris, quando você vai dar para nós o curso vitalício? O vitalício, Maria, foi na Black, né? Do ano passado. Então, quem se inscreveu lá na Black teve o vitalício, tá? Foi bem especial. Assim, foi a primeira vez que eu fiz, então foi bem especial. Tá bom, gente? Então, última chamada aí. Corram, então, para garantir as inscrições de você, tá?
Beijo, gente. Beijo. Fala com a Josi, quem tiver alguma dúvida também, ou chama a nossa equipe, tá bom, gente? Beijo, beijo. Obrigada pela noite de hoje. Foi maravilhoso. E eu espero que tudo isso tenha ficado gravado no coração de vocês, para vocês realmente iniciarem esse ano que está começando agora, né? Sempre o ano começa depois do carnaval. A Ana também renovou, que lindo, parabéns. O ano sempre começa depois do carnaval, então agora a gente tem uma grande oportunidade de avançar, né? A gente fazer algo totalmente diferente e estar com todo esse acompanhamento maravilhoso de Sublime Arranjo e de toda a equipe, toda essa estrutura por trás, tá? Então, um beijo grande e vejo vocês novamente para estar mais um ano comigo, tá, gente? Beijo, até mais. Beijo. Até.